Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada de vista contra o tráfico humano nos Estados Unidos e eu tô aqui toda terça e quinta, 20 horas de Brasília, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Eu tento trazer casos do mundo todo, eu já trouxe acho que uns 2, 3 casos da Filipinas. E esse é mais um caso das Filipinas. Vamos lá. No dia 1º de janeiro de 2021, a vida da jovem e bela comissária de bordo Cristina Angélica Faba da Cera foi tragicamente interrompida em circunstâncias muito intrigantes. Ela tinha, na época dos fatos, 23 anos de idade. A Christine, ela nasceu em 13 de abril de 1997 em Geral Santa City, que é no sul das Filipinas. Ela era a segunda filha entre 4 irmãos e ela tinha também 2 irmãs, chamadas Mônica e Chloe, e um irmão chamado JJ. Seus pais, John Nestor da Cera e sua mãe Sharon Rose da Cera, que carinhosamente chamava a Christine de Ica, ou Aika. Mas vou me referir pelo nome dela, Christine. A Christine sempre mostrou desde tenra idade que ela era muito inteligente e eram qualidades que ela tinha de ser carinhosa com todo mundo ao redor, e à medida que ela crescia, cada dia mais ela se tornava uma pessoa cheia de empatia, estava lá para qualquer amigo que precisasse. A família proporcionou para ela um ambiente acolhedor, de apoio, e ela era muito dedicada também aos estudos. Ela costumava passar horas e horas lendo livros. Ela se destacou como uma aluna brilhante e diligente em Geral Santa City, onde morava com a sua família. Seus professores sempre a elogiavam e diziam que a curiosidade dela de aprender era incrível, porque geralmente nessa idade as pessoas detestam ir na escola, mas ela realmente tinha. Ela gostava, então ela sempre se dedicou demais aos estudos. Ela estava sempre envolvida em várias atividades extracurriculares, se juntou a clubes, organizações, participou de eventos escolares e até ajudou em posições de liderança na escola. Como falei, era uma aluna excelente e ela conseguia equilibrar os estudos dela com os interesses que ela tinha, que eram diferentes, como beleza, maquiagem, moda. E em 2013, ela foi aceita na Universidade das Filipinas, uma das melhores universidades do país, e foi uma conquista assim, significativa para ela. Foi um sonho que havia se tornado realidade. Ela participou de vários também concursos de belezas e ganhou vários deles. Em 2017, ela participou do concurso Miss Silka Deval. É um concurso regional de beleza que valorizava não apenas a beleza, mas também a inteligência e a graça. E a Christine sempre teve um desempenho excelente e ela se tornou a primeira colocada. Cristina se formou em artes da comunicação com foco em artes da mídia. Em 2017, quando ela se formou, ela buscou várias oportunidades para promover a carreira dela em mídia e comunicação e também participou de vários workshops, seminários e programas de treinamento. E em 2019, a Christine desenvolveu um outro marco na jornada dela de concursos de beleza. Ela competiu como Miss chamado Dava Desfile, que era muito importante, um concurso de beleza muito famoso lá, e foi uma grande chance para ela mostrar o talento, o charme, e ela acabou se tornando até uma das finalistas, fortalecendo a reputação como uma promissora rainha da beleza. Mas em 2019, a Christine tomou uma grande decisão. Ela resolveu mudar-se da casa dos pais, em Geral Santos, para Manila, a capital das Filipinas, em busca de novas oportunidades. Essa mudança marcou o início de um novo capítulo em sua vida, cheio de emoção, desafios. Em Manila, a Christine começou a trabalhar como aeromoça na empresa de aviação Philippines Airlines, que é uma das principais companhias aéreas do país. Ela amava viajar e o seu desejo de ver o mundo, e ela sempre colocava nas redes sociais fotos dela durante as viagens, quando ela estava no avião. Ela estava sempre tirando foto e postando os países por onde ela passava, então tinha sempre lá fotos, atualizações sobre as viagens, o que eles estavam fazendo, comidas exóticas e tudo mais. As postagens eram cheias de, obviamente, lindas cidades ao redor do mundo. As coisas pareciam estar indo muito bem para Christine, até que num dia fatídico, na véspera do Ano Novo de 2021, tudo mudou na vida dessa jovem e na vida de muitas outras pessoas.
A Christine havia planejado comemorar a passagem do ano com amigos dela, na City Garden Grand Hotel, que é um hotel de luxo em Manila, nas Filipinas. Ela foi a segunda pessoa a chegar no hotel. Quem chegou primeiro foi um amigo dela, o John. Durante o dia foram chegando os outros amigos e também os amigos dos amigos. Ela no hotel, quando ela chegou lá, ela conhecia boa parte dessas pessoas, mas não todas, né? Mas alguns eram amigos dos amigos. Eram 11 rapazes e ela era a única moça. Todos esses rapazes são gays. E eles sempre disseram que parece que ela tinha uma alma livre, um espírito livre. Ela gostava de estar com eles, achava que eles eram muito alegres e ela gostava disso. E aí chegou aquela galera lá no hotel e tal. Eles pegaram 2 quartos para fazerem a festa e ela acabou telefonando para a mãe dela um pouquinho após a meia-noite para desejar feliz ano novo. Eu vou aqui estar citando o nome deles, e eles eram todos jovens entre 25 a 30 anos de idade, com exceção de um que tinha 34 anos. O grupo da festa incluía Valentine Rosales, Jerel Pamissa Rapinan, conhecido por Clark Rapinan, Luiz de Lima, Reimar Engles, Mark Anthony Rosales, John Reis de la Sena, Jamir Cunanan, Gregório Ângelo de Guzmán, Romeu Daluro Galido, Eduardo Paglinan. Em algumas matérias eles mencionam o Eduardo com o sobrenome Madrid. Não sei porquê, mas eu achei no exame toxicológico dele o sobrenome dele como Eduardo Paglinan. O Darwin também, e tinha mais um outro, Darwin Joseph Macala. Como eu falei, o John foi o primeiro a chegar no hotel no dia 31, às 11 horas da manhã, e no curso do dia foram chegando lá todos os amigos. O Romel, ele era amigo da Christine. E o Romel, ele acabou convidando outras pessoas, como, por exemplo, o Valentines, cujo verdadeiro nome dele é Alain Dayanan Shen, mas vou me referir a ele pelo apelido Valentine. Ele também havia convidado o Marco Anthony, o Jamir, o Edgar Madrid, o Jean Paul Reis Halili, que tinha 25 anos na época. Esse rapaz, o Halili, ele era o gerente do hotel, que acabou se juntando a eles tarde da noite ali para celebrar. O Gregório de Guzmán, um dos suspeitos do caso, ele era o mais velho de todos. Ele disse que todas as pessoas ali amavam e estimavam demais a Christine e sabiam que ela adorava estar ao redor deles, porque, segundo ela, eles eram membros todos da comunidade LGBT, e ela disse que ela gostava de sair com eles. Ela sentia que eles tinham um espírito mais livre, mais alegres, e ela gostava de estar na presença dele. Ela não se incomodou que ela era a única mulher no meio deles. Ela se sentia confortável conosco, disse ele. Alguns desses rapazes eram comissários de bordos. Aqui não tem nenhum rapaz rico, milionário, nem nada, mas tem rapazes vivendo uma classe média nas Filipinas. Lá eles pegaram 2 quartos, o quarto 2207 e o quarto 2209. A filmagem mostrou que a Christine estava se divertindo com seus amigos, mas também mostrou que ela estava muito embriagada e às vezes teve um momento lá que ela tentou beijar um dos amigos dela, o Valentines Rosales, mas ele que bem gentilmente a empurrou de lado e ele continuava apertando a campainha do quarto, que eles queriam entrar no outro quarto, para ver se as pessoas abriam. Ele disse que ele se sentia um pouco incomodado, porque ele não sentia atração por mulher, e o namorado dele era um dos 11 rapazes que estavam lá, então ele meio que educadamente a empurrou e tal, mas ele disse que isso tudo passou normal, depois eles estavam se divertindo a noite inteira, como se nada tivesse acontecido. Nas filmagens também disponíveis, a Christine foi observada às 11h21 da noite, transitando do quarto 2209 também para o quarto 227 com os amigos. A Christine, ela parecia estar bem entusiasmada, bem feliz de estar no meio dos rapazes. Dentro do quarto 2207 foi feito um vídeo que eles estavam fazendo um jogo feito com as mãos, tipo uma brincadeira, sugerindo ali que no final de tudo quem acabou ganhando foi ela do jogo, e era só diversão entre eles. Às 11h37 da noite, a Christine e seu círculo de amigos mais chegados foram vistos retornando para o quarto original. Aí acabou essa filmagem e tal, parecia que o grupo permaneceu predominantemente em um quarto só, celebrando, bebendo.
Quando o relógio se aproximava das 2h50 da manhã, se vê que a Christine, como eu falei antes, ela estava lá, tentou beijar o rapaz, que ele acabou empurrando ela educadamente e tal. Ele disse que ele não quis corresponder, voltando aqui só um pouquinho no tempo, ele disse que ele não quis corresponder devido ao fato que ele não gostava de mulher, né? Se sentiu um pouco incômodo com isso. Mas só que também tem uma gravação onde parece que ela está discutindo com alguém, mas nunca ninguém revelou qual foi o motivo dessa discussão, mas certamente não foi nada importante, porque nas gravações posteriores percebe-se que a Cristina estava brincando com todos os amigos novamente. Talvez foi uma brincadeira, um mal-entendido, nunca foi publicado exatamente o que foi aquela discussão entre ela e mais outros 3 rapazes. Mas depois disso eles estavam todos juntos. Eles beberam demais. A Cristina foi vista sendo carregada de volta para um dos quartos porque ela não conseguia andar sozinha. Tinha bebido todas. Os amigos explicaram que a Cristina tinha bebido muito e vomitou várias vezes durante a noite. Eles disseram que os hematomas que apareceram no corpo dela talvez foram causados porque ela ficava caindo, meio que se debatendo enquanto estava indo lá no banheiro. E lá pelas tantas da madrugada, ela acabou vomitando tanto, acabou sujando toda a roupa dela, e eles disseram que eles trocaram a roupa dela e colocaram um roupão do hotel, e a festa parecia ter acabado, tá? Já amanhecendo o dia. E aí a Christine, como ela estava passando mal no banheiro, ela acabou deitando dentro da banheira. Aí os amigos dela foram lá, um deles, né, o Romeu, conversar com ela. Ela disse que, daí ele falou, vai lá deitar na cama para descansar. Ela falou, não, eu quero ficar aqui. Aí ele ainda trouxe um travesseiro e um cobertor e colocou para ela deitar lá na banheira, né? E ele achou que ela somente tinha bebido demais e queria descansar. Então ele trouxe esse travesseiro, essa manta, cobriu e tal. Aí, depois de 2 horas, ele voltou para dizer para ela que eles estavam se preparando para sair do hotel. Só que ele percebeu que os lábios dela estavam roxos. E ele ficou apavorado e ele acabou chamando os 5 amigos mais próximos dela, que acabaram comunicando o hotel, que chamou o serviço de emergência. E ela foi transferida para um hospital. E tem um vídeo que vocês podem ver, eles colocaram ela numa cadeira de rodas, só que quando eles tiraram do quarto, só que, segundo eles, ela ficava deslizando na cadeira, chegou ao ponto que eles acabaram tendo que meio que um empurrando a cadeira e o outro levantando as pernas dela juntas assim. Pelo jeito já tinha começado o processo ali de rigor mortis, que em português traduzindo claro e simples, como o corpo já estava começando a endurecer. Acontece que quando ela chegou no hospital, ela já foi declarada sem vida. Uma autópsia foi feita e foi constatado que ela teve uma ruptura de um aneurisma na aorta. A polícia iniciou uma investigação para descobrir a verdade. O relatório policial inicial sugeria que a Christine havia perdido a vida devido ao aneurisma, né, que é uma condição séria no qual os grandes vasos sanguíneos que transportam o sangue do coração para o resto do corpo estouram. Isso pode causar uma hemorragia interna e geralmente é fatal. O relatório médico disse que o aneurisma da Christine provavelmente começou a se desenvolver muito tempo antes da festa e a pressão arterial dela, que era alta, fez estourar este aneurisma. Mas o relatório também observou que a Cristina tinha hematomas em seu corpo. Um hematoma na parte de trás da palma da mão direita, 2 na coxa direita, vários nos joelhos e tornozelos e 1 no pé direito. E havia uma marca de perfuração de agulha, e foi notada isso na sua mão direita, sendo que ficou incerta do que se referia àquela picada. Acontece que a presença desses machucados deixou as pessoas desconfiadas, principalmente a família dela. Alguns pensaram que a Cristina poderia ter sido agredida e que ela não faleceu de causas naturais. O relatório mostrou também que ela tinha uma laceração nas partes íntimas, mas isso já estava cicatrizado, sugerindo que aquela laceração aconteceu muito tempo antes daquele dia. Não foi encontrado no corpo dela nenhum fluido seminal. Ela não foi violada. A família dela tem certeza que alguém tirou a vida da Christine, e eles queriam respostas, e eles pediram a polícia para investigar mais profundamente. Acontece que uma polícia um pouco mais sofisticada, com mais disponibilidade para averiguação dos fatos, entrou
no caso, e a família não se conformava com aquela autópsia. Então, uma segunda autópsia foi feita a pedido da família dela, que acabou pagando por essa autópsia, que confirmou a mesma coisa. O relatório diz que houve uma dilatação, que é uma condição crônica, que estava presente. A Christine tinha hipertensão, que nunca tinha sido diagnosticado. E para vocês verem, na autópsia dela, constou que o exame dos rins dela revelou hemorragia glomerular altamente sugestiva, que houve um aumento significativo da sua pressão arterial antes do falecimento. O aneurisma da aorta ele é considerado uma condição médica e eles deixaram também escrito que nenhuma substância ilícita, ou se fosse até uma overdose, não causaria o desenvolvimento de um aneurisma e nem facilitaria para que esse aneurisma se rompesse. Então, foi uma fatalidade. A pressão arterial foi o que causou a ruptura do aneurisma. E apesar disso, eles disseram, não foi encontrado nenhuma substância ilícita no corpo dela, nenhum tipo de entorpecente, e nenhum dos 11 rapazes também foi encontrado no exame de sangue, no exame toxicológico, qualquer substâncias ilícitas, nada. Mas a família dela continua dizendo que esses rapazes, tudo ali alto, usando substâncias ilícitas, deram para a filha, e a menina ficou desacordada, e eles fizeram tudo aquilo com ela. Eu entendo a dor de uma família, mas você também não pode passar por cima da verdade. Foram 2 autópsias. Para vocês terem ideia, o coração da Cristina pesava meio quilo. Ou seja, ele era imenso, muito maior do que nós que somos normais temos. Um coração tem que pesar no máximo 300 gramas. O dela pesava 500, 200 gramas acima do limite normal. Isso não foi causado por bebida, isso não foi causado por substâncias ilícitas, isso é uma condição crônica que já estava presente há muito tempo antes do falecimento dela. A família dela, através do advogado, eu vi o advogado dizendo, não, nós estamos esperando o exame dessa segunda autópsia, porque temos certeza que foi colocado algo na bebida da Christine, que desencadeou o aneurisma. Mas o reporte da autópsia dela diz muito claro que nenhum álcool ou substâncias ilícitas recreativas ingeridas na noite, se tivessem sido, não poderia ter causado esta dilatação. Isso, ela tinha um defeito na aorta. Aí a família, não é possível, isso não é e tal. Aí, gente, eu fui dar uma pesquisada a respeito dos hematomas. Eu li que os hematomas, geralmente, os hematomas são fenômenos anti-mortem, ou seja, ocorre antes do falecimento da pessoa. Mas os hematomas também podem se formar peri ou post-mortem, após o falecimento, devido ao escoamento passivo de sangue para fora dos vasos sanguíneos. E a lividez do corpo após o falecimento pode ser confundida com áreas de hematomas. Na perna dela, vocês veem, tem como se fosse um machucado, mas obviamente esse machucado era velho. Uma pessoa que tivesse um machucado novo na perna não estaria daquele jeito em questão de horas. Eu estava até hoje olhando, eu acabei me machucando na perna e eu tenho algo bem parecido com o que ela tinha na coxa, eu tenho um pouco mais embaixo na perna, a mesma coisa, da mesma cor do dela. Esse machucado meu tem no mínimo 7 dias. E é muito semelhante ao que ela tem na coxa. Eu acabei batendo num local aqui e acabei me cortando a perna. Aquilo não foi um ferimento feito na noite anterior. Aquele hematoma estava lá? Tinha. Hematoma seria um hematoma, vamos dizer desse jeito, mas aquilo lá já era velho. Então, quando eles também disseram, os rapazes, né, como eu falei antes, quando eles trouxeram a cadeira de rodas para levar para a ambulância, porque o corpo dela estava já em rigidez, né, em rigor mortis, então estava complicado colocá-la na cadeira, porque o corpo deslizava, porque o corpo já estava um pouco ereto, e ali eles disseram que ela caiu várias vezes quando eles tentavam colocar. Talvez poderia ser isso. Também pode. Eles disseram que ela continuava escorregando a cadeira, então eles não viram outro jeito a não ser um empurra a cadeira e os outros seguram as pernas para poderem levar para lá. Ou seja, infelizmente, o corpo dela
já estava sem vida. E eles mesmo, de qualquer forma, ainda tentaram de todas as maneiras, tentar, né, conseguir, ver se ela respirava e tal, mas todas as tentativas foram infrutíferas. Em 4 de janeiro de 2021, a investigação da Polícia Nacional das Filipinas resolveu entrar no caso, que seria uma política mais sofisticada, como eu falei, como fosse vamos ao FBI aqui dos Estados Unidos, por exemplo. Eles concluíram, que não foi um caso de violação, e que ninguém tirou a vida dela. A primeira polícia discordava dos relatórios médicos. A polícia e a família achavam que ela foi violada e alguém tirou a vida dela. Mas isso era a polícia achando. Não tinha nada que provasse que esses rapazes tinham nada com isso. Acontece que a polícia, esses aí, quando eles entraram, eles resolveram pedir a prisão por via das dúvidas, né, para não fugirem, dos 11 rapazes que estavam presentes na festa da Christine. E a polícia disse que alguns dos homens não estavam colaborando com a investigação. Então eles acabaram lançando uma caçada para encontrá-los, porque eles só tinham conseguido prender uns 5 e os outros eles não estavam encontrando. Mas eles não estavam foragidos. E infelizmente 3 deles apareceram lá para se entregarem sem advogados e acabaram sendo presos lá no momento. Em 10 de janeiro de 2021, essa polícia especial, chama National Bureau of Investigation, conhecido como NBI, assumiu o caso, coletaram evidência dos quartos do hotel, conduziram testes, entrevistaram pessoas que estavam na festa, eles revisaram as imagens de câmeras, e aí, quando eles perceberam que nada ali sugeria que alguém premeditadamente ou até no momento lá resolveu tirar a vida dela. E esse caso foi sendo levado para o tribunal e o tribunal disse que não haviam evidências suficientes para provar que alguém tinha feito alguma coisa contra a Christine. O tribunal então se referiu ao relatório oficial do médico legista Dr. Joseph Palo, que disse que a Christine havia falecido de parada cardiorrespiratória devido ao aneurisma da aorta que se rompeu. O relatório também constou que o coração da Christine estava maior do que o normal, como eu falei antes. Então, a investigação do NBI, eles tentaram encontrar respostas, mas não conseguiram. Eles extraíram 100 mililitros de urina do corpo da Christine, que foi o que ajudou, né, a conduzir alguns testes, mas não havia evidência alguma de substâncias ilícitas encontrada no corpo dela. E, infelizmente, foi isso que aconteceu. Apesar dos relatórios médicos e da decisão do tribunal, a família da Christine permanece até o dia de hoje. Eles não estão convencidos. Eles acreditam que alguém tirou a vida da jovem, que não foi um simples acidente. Eles continuam a falar e exigir justiça para a Christine. A mãe da Christine, a Sharon, foi particularmente vocal. Ela disse que a Christine era uma mulher jovem, saudável e que não fazia sentido algum que ela perdesse a vida de causas naturais. Mas, gente, como isso? Tem 2 autópsias feitas. A moça tinha o coração quase o dobro do tamanho. Houve ruptura da aorta. Eles deixaram, não tem como uma pessoa ser agredida e porque agrediu rompeu a aorta. Não existe isso. Eles explicaram muito bem. Não é por causa de remédios, não foi por causa de substâncias ilícitas. Nada disso causou a ruptura, mas sim a pressão dela, estava alta, ela não sabia disso. E a mãe dela disse, mas se ela tivesse esse problema de saúde, quando ela entrou para trabalhar na Aerolíneas, eles fizeram exames e ela não tinha nada. Em primeiro lugar, eu não sei se quando você entra numa companhia aérea é feito exame de coração, né? Mas sei lá. De qualquer jeito, nunca ninguém constatou que tinha. Mas, infelizmente, é isso. Muitas pessoas acreditam que o relatório está correto. Ela faleceu de causas naturais. Outros pensam como a família dela, que ela, de alguma forma, esses homens tiraram a vida dela. E esses homens foram acusados, mas depois todos eles foram liberados, foram inocentados e não houve mais qualquer acusação contra eles. Pois não haviam evidências para provar que eles tinham feito algo contra a Christine. E o tribunal decidiu que o falecimento dela foi de causa natural. E eu estive lendo também que o rompimento da aorta pode ocorrer hematomas dolorosos até nos dedos. Isso é causado por um coágulo sanguíneo
que viaja do abdômen e bloqueia o fluxo sanguíneo para as pernas ou para o pé. Seria possível que os hematomas talvez foram causados por isso, pós-mortem, né? Ela esteve no banheiro, gente, várias horas vomitando. Pode também ter batido a perna. Vocês veem na foto, ela está sentada no chão ali no vaso. Pode ter batido a perna. Ela já estava ali se desenvolvendo essa condição, piorando. É muito. Eu não acredito que esses rapazes fizeram nada contra essa moça. E os familiares dela ficaram completamente desapontados e acreditam que a justiça não foi feita. A reação pública sobre o caso da Christine foi comentada em redes sociais, televisões e acabou sendo quase viralizou aqui nos Estados Unidos os youtubers fazendo o caso a respeito dela. Eu vi até agora, acho que somente uma pessoa fez o caso dela no Brasil, que eu acabei nem vendo o vídeo ainda, né? Mas as pessoas criaram, não só nas Filipinas, mas em outros locais, uma hashtag com o nome Justiça para Christine. E começou a viralizar, e as pessoas começaram a postar mensagens de simpatia, exigiam que a polícia descobrisse o que realmente aconteceu. Algumas pessoas criticaram os amigos com quem ela estava naquela noite, questionaram por que eles não fizeram nada mais para ajudá-la ou para protegê-la. Eles sentiram que os amigos deveriam ser mais responsáveis e cuidar melhor dela. Gente, ela estava ali no banheiro o tempo todo ali vomitando. O rapaz falou, vai deitar lá na cama. Ela falou, não quero. E vocês veem pela foto, realmente eles trouxeram travesseiro e coberta para ela ficar deitadinha ali. Qualquer coisa acontece, ela já está perto do vaso. Ou seja, eles até que cuidaram da moça, não ficou assim... E o que eles pensaram? A moça bebeu todas. Foi isso que aconteceu. E como eu falei, não houve acusação alguma que pesasse sobre esse rapaz, mas infelizmente a vida desses jovens as vidas deles foram destruídas, né? Quase todos perderam o trabalho, porque imediatamente as pessoas achavam que eles tinham alguma coisa com isso. E aí muita coisa aconteceu, muita discussão sobre o papel na mídia, na formação de opinião pública. As hashtags e as postagens sobre o caso da Christine mostraram o quão rápido as informações e opiniões podem se espalhar. Isso teve efeitos positivos e também negativos. Isso teve efeitos que acabou causando danos imensos na vida destes jovens. E também acaba se levando a várias especulações e rumores que não podem ser precisos e acabam estragando a vida de uma pessoa. Ela era uma jovem bonita, vibrante, que tinha ido ali celebrar a passagem do ano para a entrada de 2021. Infelizmente, a partida dela deixou muitos familiares e amigos desolados devido ao ocorrido, né? Então, é uma tristeza avassaladora para todos eles. A mãe da Christine, a Sharon, foi uma das primeiras a falar sobre o ocorrido com a filha dela, e ela disse que ela estava arrasada com a notícia, ela não conseguia acreditar que a filha dela, saudável, feliz, havia partido daquela forma, especialmente porque esteve conversando com a filha um pouquinho depois da meia-noite. Os amigos mais próximos da Christine se lembravam dela como uma pessoa gentil, atenciosa, que estava sempre lá para oferecer apoio, amizade. Foi um grande golpe perdê-la. E eles não conseguem aceitar o fato que nunca haverão sorrir ou rir novamente. A mãe da Cristina foi muito vocal e continua até o dia de hoje, como eu falei, sobre as suspeitas contra esses rapazes. O Romeu deu uma entrevista e ele disse, abre aspas, estou fazendo o meu melhor para ficar bem. Como estou indo, não minto e digo que está tudo bem, mas estou apenas dando um passo de cada vez, tentando o meu melhor para ficar bem, fechados. O outro amigo, Valentines, disse, abre aspas, estou sobrevivendo porque tudo parece uma espiral. Minha reputação, desde que eu era jovem, ela acabou agora sendo manchada e agora estou tentando começar do zero, sobrevivendo e tentando seguir em frente, fecha aspas. Um dos jovens, o Gregório, disse, abre aspas, eu ainda perdi não só a minha mãe, mas eu perdi muito. Perdi financeiramente, perdi a minha mãe. A mãe dele havia falecido devido àquela doença que estava aí no ano 2021, não pode citar o nome. E ele disse, eu e meu irmão não estamos bem. Quer dizer, somos gratos por podermos ter o que comer todos os dias, mas perdemos muito financeiramente. E eu tentei procurar um emprego, mandei 200 currículos, 100 foram rejeitados e 100 nem obtive resposta. E foi preciso que um amigo meu
me desse um emprego para que eu pudesse ganhar alguma coisa. O restaurante estava prestes a fechar devido a circunstâncias imprevistas que estavam além do nosso controle. Foi naquela época, né, dessa doença. Também fui diagnosticado com ansiedade, depressão e pressão alta. Estou pagando por remédios que custam muito caros. Eu não sei de quem que é a culpa, porque eu não consigo achar trabalho e tive todas estas rejeições, fecha aspas. Esse jovem, como eu falei, ele perdeu a mãe dele, né, naquela época, e foi perguntado para ele depois que aconteceu isso com a Christine, que lição que ele tira dessa história. Ele disse basicamente assim, que ele havia perdido a mãe dele e que naquela época eles resolveram fazer essa festa, porque a família dele, os amigos dele não queriam fazer festa. A mãe dele havia falecido, era muito recente, então eles não queriam. Então ele recebeu esse convite para celebrar entre amigos no hotel e ele aceitou. E tudo isso aconteceu. Ele disse, abre aspas, além de uma vida amorosa, eu percebi que meus amigos são minha família de verdade. Como eu tenho esses 2 grupos de amigos, ou 3 na verdade. Enquanto minha mãe estava em confinamento, a casa estava trancada, minha mãe havia falecido. Então, cozinhar na nossa casa entrou também ali na quarentena. Então, pelo jeito, eles não saíam para fazer mercado e tal. E ele disse, meus amigos enviaram por 2 semanas café da manhã, almoço e jantar, sem perguntar nada. Então, eles foram os que pegaram as coisas da minha mãe. São eles que me ligaram constantemente. Eu percebi que sou muito abençoado com amigos de verdade, que nunca viraram as costas para mim. Foram os primeiros a me defender. Algum deles até me deu um emprego, porque eles sabiam que eu estava desesperado. Então, sim, o lado bom é que através dessa luta, você percebe quem são seus verdadeiros amigos. Mas eles disseram também que perderam vários outros amigos, porque ninguém queria ser taxado, né? Ah, tô andando com aquele grupo e tal. Muito triste o que aconteceu com essa jovem. Eu sinto muitíssimo. Pode ser uma fatalidade ou um azar que deu aqueles rapazes, sabe? Que eles estavam lá na hora errada. Isso aconteceu com ela. Não tem por que eu acreditar que alguém fez algo contra ela. Em primeiro lugar, não foi encontrado nada que provou que essa moça foi violada de forma alguma, apesar de a família dela estar dizendo há 4 ventos que ela foi. Eu li a autópsia, ela não foi. Não há substância, não encontraram nenhuma substância ilícita no corpo dela. A família dela diz que não, que deram um monte de coisa para ela. Disseram que os rapazes estão todos altos. Os rapazes estavam sem substâncias ilícitas, entorpecentes, algum no corpo. Para vocês verem, é uma festa de ano novo, muita gente pode ter escorregado, usado, mas não, eles não usaram. Então, infelizmente, esses rapazes estiveram ali naquela hora e acabaram pagando um preço muito alto. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham que aconteceu. Uma das coisas, só reiterando, o laudo, né, o reporte da autópsia dela, deixou bem claro, eu vou repetir, que nenhuma substância ilícita, se fosse encontrada no corpo dela, poderia causar um aneurisma e a ruptura. E também nenhuma quantidade de bebida alcoólica, eles chegam até a dizer nenhuma overdose, que não houve, né? Mas se houvesse, nem isso poderia causar a ruptura. Alguém ter agredido fisicamente ela e ter causado a ruptura. Eles disseram que não. Então, tudo isso está no relatório. E como eu falei, não só em um, mas em 2. Inclusive, o legista particular que a família dela pagou, ele concordou que realmente ela faleceu de causas naturais. Eu assisti as entrevistas deles, eles choraram muito, me deu tristeza, sabe, de ver, porque a vida da pessoa muda, né? Acaba, detona, fica com aquela mancha. O resto da vida, todo mundo vai procurar um trabalho, põe o nome do rapaz. Ah, é ele, não vamos pegar. Para você ver, né, o que a mídia não faz. Pode ajudar uma pessoa a ficar famosa? Pode, mas pode ficar famosa de uma forma que a pessoa não queria ser lembrada, de uma forma errada.
denegrindo a imagem, manchando a reputação deles. É esse o caso de hoje. Se vocês acharem interessante, eu queria que vocês deixassem aqui o gostei, para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Dividam esse vídeo com os amigos de vocês e deixam aqui escrito o que vocês acham que aconteceu com a Cristine. E nos vemos em breve. Até mais.